Hoje nós vamos falar sobre as 4 habilidades fundamentais dos terapeutas para ouvir. E eu vou ensinar como você pode começar a usar essas habilidades para melhorar os seus relacionamentos hoje. Eu sou o psicólogo clínico Marcos Salum, tenho sido psicoterapeuta por 13 anos. E as habilidades que eu vou mostrar para você são as habilidades que eu aprendi na minha formação e também são técnicas que cada vez eu utilizo e aprimoro quando sento diante de um paciente, seja presencial ou por videochamadas. Não é difícil de compreender essas técnicas, na verdade, elas são muito simples de compreender. Mas são habilidades que a maioria das pessoas que trabalham na área da saúde mental e também aconselhamento realmente não aprendem só com a teoria, porque você precisa praticar essas habilidades com pessoas de verdade. Então, só assim você realmente pode aprender a ouvir de verdade. Eu quero que você tenha essas habilidades, porque elas são tão úteis quando você está falando com alguém. Alguém, por exemplo, pode estar passando por uma experiência difícil, pode ser um amigo, alguém da família. E é realmente útil quando você está em uma conversa difícil sobre negócios, o ambiente de trabalho, né, algum tipo de negociação. Como eu disse, essas habilidades sobre ouvir são, na verdade, muito simples de se compreender. Mas na prática elas são muito difíceis de se aplicar, porque elas vão contra o pensamento normal e dos nossos impulsos naturais de avançar na conversa, ou de falar sobre si mesmo, ou até começar a oferecer conselhos. Então essas habilidades, elas visam refrear alguns desses impulsos naturais. E refrear os nossos impulsos são uma coisa mais difícil, né, de que podemos fazer. Então, embora o conceito seja simples de entender, lembre-se que para você desenvolver essas habilidades, você vai precisar de muita prática para aprender a fazer bem. Tá? Então, habilidade número 1 tem o nome de escuta reflexiva, que é refletir de volta para a pessoa o que ela está falando, o conteúdo que ela está dizendo, mas agora com as suas palavras. Então, primeiramente você ouve com muita atenção o que a outra pessoa está dizendo, para você poder acompanhar a sequência dos eventos que ela está descrevendo. Em seguida, reflete de volta para ela o que ela falou, ou seja, repete para ela o que ela falou, só que com as suas palavras, na sequência dos fatos novamente. Então, por exemplo, você poderia dizer assim: então aconteceu isso, e depois aquilo, e depois a pessoa fez isso com você, por isso você reagiu dessa forma. Isso está correto? Então, você pergunta para a pessoa se essa informação, da forma que você compreendeu, está correta. E a confirmação da pessoa, ela pode realmente comprovar se você entendeu as informações. Então, quais são os benefícios desta primeira habilidade, da escuta reflexiva? São 3 benefícios. Primeiro, mostra para a pessoa que você realmente está escutando e que você realmente se importa com o que ela diz. Tá? Segundo benefício, força você a negar a parte do seu cérebro que quer interromper e já dar o seu conselho. Então você se força a utilizar aquela parte do cérebro que é sobre a empatia, sobre a compreensão. E o terceiro benefício, te dá a chance de verificar se você realmente está ouvindo as coisas direito. E ajuda você até a esclarecer o que a pessoa está realmente querendo dizer. Quantas vezes eu mesmo faço isso na terapia, quando eu ouço e quando eu faço esse reflexo ou devolvo para a pessoa o que ela mesma está me dizendo, devolvo como eu ouvi, eu percebo que eu estou completamente errado na maneira que eu entendi a informação. Às vezes eu ouvi com uma ênfase errada, ou eu perdi alguns detalhes importantes da fala da pessoa, ou até o que eu pensei que era importante, na verdade não era tão importante para o meu cliente. Aí eu percebo que a coisa que eu simplesmente estava interpretando de uma forma era diferente. Então essa técnica ela é muito importante, porque através desse processo da escuta reflexiva, nós podemos garantir o entendimento verdadeiro e limpo da informação. Então, esta primeira habilidade consiste em se esforçar em ouvir e refletir o que foi dito de volta para a pessoa, e por consequência você começa um entendimento compartilhado, né, mais exato da informação. E você começa também a superar algumas barreiras básicas da compreensão, que é do diálogo. Tudo que eu vou falar nesse vídeo mais para frente
é construído em cima dessa primeira habilidade. Então, este é o alicerce das outras 3 habilidades que eu vou explicar, ok? Você então não pode avançar e fazer qualquer outra coisa até que você seja capaz de refletir a fala do outro, para verificar se a comunicação está sendo limpa em primeiro lugar. Então, a habilidade número 2 agora eu vou falar, que é perguntar para a pessoa como que é isso para você. Porque veja bem, quando você aplica a primeira habilidade da escuta reflexiva, você já está obtendo os fatos, né, devidamente explicados, na ordem em que ocorreram, segundo o discurso da pessoa. Mas é necessário você compreender como que a pessoa vivenciou esses fatos, como ela os interpreta. Porque para você enxergar a situação que está acontecendo do ponto de vista do cliente, da pessoa que você está ouvindo, é fundamental você perguntar como que essa pessoa está enxergando a situação. Então eu pergunto, que sentimento lhe vem quando você fala sobre isso? Ou como que você descreve essa situação? Ou como que é para você passar por essa situação? Que pensamentos, por exemplo, passam na sua cabeça até quando você lembra daquele momento ou fala sobre aquele momento? Perceba que quando você ouve as pessoas relatando alguma situação das suas vidas, o que aparece primeiro na sua cabeça é a sua percepção sobre como a pessoa deve estar sentindo. Então a sua percepção, ela acaba contaminando o conteúdo que está sendo falado. Então o seu achismo, né, a nossa interpretação, o nosso cérebro, ele já avança o sinal. Então vamos evitar com que os nossos achismos contaminem a interpretação da pessoa, as experiências pessoais que a pessoa passou. É por isso que é importante perguntar para a pessoa como foi isso para você. Então lembra que eu falei inicialmente que as nossas habilidades, elas vão na contramão do nosso movimento automático, né? Então quando alguém relata alguma situação, você não precisa entender somente os fatos, mas você precisa entender também o que a pessoa sentiu, pensou, percebeu particularmente sobre tal situação que ela está narrando, sem permitir que o seu senso crítico interprete ou julgue ou complete informações que ela não falou, né? Ou esteja querendo entrar na frente dos sentimentos da própria pessoa e acabe interferindo no que está sendo dito. E isso não é fácil de fazer, porque essa pessoa está vivenciando as situações de uma forma muito diferente do que você vivenciaria, né? E as pessoas se sentem realmente tristes e incompreendidas se você começa a supor e transferir os seus sentimentos para tentar descrever ou adivinhar os sentimentos delas. Então veja que interessante, muitas vezes 2 pessoas podem passar exatamente pela mesma experiência e ficar com sentimentos totalmente diferentes sobre essa experiência, como, sei lá, por exemplo, uma pessoa pode esbarrar em algum objeto, derrubar e quebrar, né? Então essa pessoa pode ficar com raiva, essa pessoa pode ficar chateada, ela pode se sentir culpada por ter quebrado, ela pode se sentir até estúpida, né? Enquanto outras pessoas, quando fazem a mesma situação ou estão na mesma situação, elas podem não sentir nada ou apenas lamento, puxa, que pena, quebrei, né? Ou até tem gente que acha engraçado, ops, né, derrubei e tal, e leva na esportiva. Até tem outras pessoas que ficam bravas, até pensando assim, poxa, quem deixou isso aí no meu caminho, né, para eu quebrar? Então, veja quantas opções e sentimentos as pessoas podem sentir diante de uma mesma situação. Por isso, você não deve supor o que a pessoa sentiu ou como ela reagiu, como se fosse como você sentiria ou você reagiria. Então investigue o que essa pessoa está sentindo de verdade, o que aconteceu dentro da cabeça dela. Porque fato é que eu não sou um leitor de mentes e você também não é, né? Então por isso o melhor que eu posso fazer é perguntar como você está vivenciando isso, como foi isso para você, como que você descreve isso, o que está acontecendo para você. As respostas a essas perguntas, elas são o que vão te deixar mais próximo, mais perto do que realmente está acontecendo dentro da cabeça dessa pessoa, tá? Então, fique atento a uma armadilha importante. Depois que você perguntar o que você sentiu em determinada situação, para você entender o ponto de vista dela, a resposta pode ser, os outros ficaram bravos comigo. Perceba que não respondeu a pergunta. Então, você precisa perguntar novamente. Tá, entendi que as pessoas ficaram bravas,
né, com você. Mas o que eu perguntei é o que você sentiu. Né? Talvez a pessoa precise de 2 ou 3 tentativas para conseguir olhar para si mesma e responder sobre o que ela mesma vivenciou. Isso nos leva à habilidade número 3, que é a validação da experiência do outro. Quando você deixa claro que você entende que há uma razão para ela sentir, pensar ou se comportar como está fazendo, você compreende que todas as atitudes dela fazem todo sentido naquela situação específica em que ela está vivenciando ou na situação particular que ela passou. Então, agora estamos absorvendo tudo que foi falado anteriormente como se eu mesmo ou você mesmo tivesse passado por aquela situação da pessoa. Agora nós estamos literalmente sentindo o que a outra pessoa sente, mas com uma diferença. Eu tenho uma visão externa, eu tenho outros conhecimentos. É um bom momento para trazer isso em cena. E ainda, sem nenhum julgamento, eu amplio essa sensação numa visão sistêmica onde nós, profissionais de ajuda, estamos capacitados e temos o know-how para compreender de forma mais ampla, mais apurada, por que esta pessoa está chateada com algo ou o que motiva o comportamento Y, X ou Z. Né? Então tudo fica mais claro. Eu disse e repito, sem julgamentos, eu não me importo quem é a pessoa, eu não me importo quem está em relação a essa pessoa, não me importa julgar até qualquer comportamento dela, mas compreender tudo o que ocorreu e tudo que causou os problemas que fizeram essa pessoa me procurar ou te procurar e compreender a real dimensão e a importância do problema na vida da pessoa. Então, validar o que essa pessoa está sentindo, pensando, como ela percebe as coisas, sobre o próprio problema até, ajuda e encoraja ela a enxergar o que ela mesma está sentindo a respeito do problema. Porque, na maioria das vezes, nem a própria pessoa consegue encarar a própria situação que vive. Né? Ela não consegue distinguir que sentimentos ela tem. Porque ela mesma, às vezes, se repreende, às vezes se culpa, às vezes se martiriza, ela se cobra e se tortura. O nosso papel, por meio da validação, é dizer que ela não é uma vítima, e também não é vilã, ela não é um monstro, ela não é louca. Essa pessoa é simplesmente fruto de um processo sistêmico, né, que foi crescendo e crescendo e chegou a tal ponto que pode estar beirando o crucial do insuportável. Tá? Então é nesse momento em que você vê claramente as emoções que o outro está pensando e afirmo com certeza que você sempre pode encontrar uma maneira de validar a experiência dessa pessoa. Você vai dizer que as suas emoções são reais, não importa se essas emoções fazem sentido para você ou não. Mas é o que a outra pessoa está vivenciando, então são emoções autênticas. Agora, a pessoa pode se liberar da tensão de querer esconder alguma emoção inconveniente, ou a culpa por se sentir mal ou incompreendida, pois todo esse peso dificulta o processamento da dor ou do pensamento sobre o problema que está vivendo. Né? A percepção da realidade é adulterada quando a gente esconde de nós mesmos essa visão, essa validação dos nossos sentimentos. Por isso que às vezes somente a validação em si mesma ela já é muito curativa. Às vezes ela é suficiente para ajudar a pessoa até a superar o motivo de que ela está sofrendo. O motivo de estar passando um problema muito difícil, ele pode ser de que essa pessoa não está sendo compreendida por outras pessoas, né, pelas pessoas que estão em volta dela. E às vezes nem ela compreende a si mesma. Então veja a importância da validação, né, quando nós ouvimos e validamos o que ela está falando. Para nós validarmos a experiência dos outros fora de um cenário terapêutico é muito complicado, né, especialmente se você é um pai tentando validar a experiência do seu adolescente, porque o que ele diz não faz qualquer sentido para você. Mas eu insisto em enfatizar, há sempre uma razão pela qual alguém está vivenciando algo, mesmo que não faça nenhum sentido para você. Então, é necessário uma entrega, a uma escuta mais técnica, mais empática, né? Uma abertura autêntica,
com a outra pessoa para que você possa encontrar uma maneira de validar a experiência dela. Se você é capaz de fazer isso, você mostrou que daí você tem empatia, você tem compaixão por essa pessoa. Importante frisar que validar a outra pessoa ou a fala da outra pessoa não é a mesma coisa que apoiar ou aprovar. Tá? O comportamento ou as experiências da outra pessoa são delas, você não vai julgar. Sabe, não é dizer, por exemplo, eu acho que realmente foi ótimo que você tenha se irritado, dado um soco na parede, ou sei lá, foi um ótimo trabalho você ter feito aquilo. Não é nosso papel aprovar ou desaprovar o que foi feito, né? O que a pessoa fez foi uma coisa boa, não é isso. Validar não é aprovar e também não é reprovar nada. Esse não é o nosso papel. Então a validação, ela compreende. Então o que você está dizendo por meio da validação é assim: eu te entendo, né? Você ficou muito bravo. Por exemplo, se eu estivesse naquela mesma situação, eu ia ficar tão chateado quanto você, e eu realmente poderia também ter batido em alguma coisa. Então, é esse tipo de se colocar no lugar da pessoa. A validação não está aprovando, mas está ajudando a pessoa a perceber um sentido humano em tudo que ela tem passado. E isso nos leva à habilidade número 4, que é entender uma ambivalência oculta. Tá? Todos nós, seres humanos, temos ambivalências ocultas. Temos que ter a transparência e a maturidade de compreender que todas as pessoas são divididas entre 2 ou mais impulsos que direcionam a caminhos diferentes, tá? Opostos entre si para decisões, opostas, atitudes diferentes, ao mesmo tempo e com forças muitas vezes iguais, né? Eu vou explicar melhor isso. A ambivalência geralmente se mostra na terapia quando uma pessoa quer fazer uma mudança na vida dela, e ao mesmo tempo que ela está lutando, se esforçando ao máximo para fazer essa mudança, porque racionalmente ela tem muitas razões para mudar, ao mesmo tempo ela também não consegue mudar, ela não muda, né? Ou ela não se autoriza para mudar. Então, em algum nível, talvez ela nem queira mudar, por causa de possíveis perdas ou riscos que ela terá com a tão desejada mudança. Então, o que a pessoa quer fazer, às vezes ela não faz, muitas vezes ela não faz. E o que ela não quer fazer, ela faz. É essa ambivalência oculta em todos nós. E é por isso que nós precisamos dar atenção a isso. O nosso lado inconsciente está puxando para um lado e a razão puxa para o outro. Então, no final, uma força acaba anulando a outra e a pessoa não sai do lugar, ela não consegue mudar. E isso é muitas vezes trazido para nós. O que você deve estar pensando é que o inconsciente está gerando uma autossabotagem, pois não está deixando a pessoa avançar nos seus planos. E você está correto. É por esse motivo que as pessoas pensam muitas vezes que o inconsciente as impede de mudar, de ter sucesso. Então ele deve ser combatido ou com alguma técnica adestrado, controlado, alterado, porque não está deixando a pessoa fazer o que ela quer fazer. Mas eu tomo muito cuidado, eu parto de um pressuposto de que o inconsciente ele tem uma sabedoria oculta e precisa ser também respeitado e compreendido. Então, assim como as razões conscientes para a mudança, nós vamos enxergar também as razões inconscientes para a não mudança. Ou seja, porque de alguma forma que eu ainda não compreendo e a pessoa também não compreende, por que ela mantém o problema? Ou porque sempre a pessoa se envolve no mesmo tipo de problema que a faz se sentir tão mal. Essa é a ambivalência oculta que nós todos vivemos. A nossa escuta precisa estar atenta a isso. Então, o que eu faço em situações onde alguém quer mudar algum hábito, como por exemplo, sei lá, fumar ou beber, ou comer exageradamente, ou começar a fazer algumas atividades físicas, ela não consegue mudar a rotina dela, né? Se fosse com amigos ou até familiares, a gente sempre tem um monte de conselhos para dar. Você já tentou isso, você já fez aquilo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, funcionou e tal. Só que no processo de ajuda real, esses conselhos não funcionam, porque geralmente nós não estamos entendendo ou dando voz à ambivalência que está se passando no interior da pessoa. Então, ela quer fazer uma mudança,
mas ao mesmo tempo ela não quer ou não consegue, não se autoriza a fazer. Então, nesse momento, as perguntas mais importantes para você fazer, para praticar uma escuta melhor e descobrir essas informações, é, por exemplo, o que você pensa sobre alguém que está lutando contra o tabagismo, né, por exemplo, ou o que faz você gostar de fumar, como fumar ajuda você, por que você gosta de fumar, o que o cigarro traz para você. E você vai se surpreender sobre as razões que as pessoas fumam. Às vezes as pessoas dizem, bem, isso me ajuda a me conectar com as pessoas, ou isso me ajuda a lidar com o estresse, ou realmente, poxa, eu me sinto bem fumando, né? Ou até tem gente que pode falar assim, eu esqueci porque que eu comecei a fazer isso, só que agora eu tenho feito isso por tanto tempo que já estou preso nesse padrão, nesse hábito. Então vai ter gente que vai falar, eu gosto da sensação de segurar o cigarro. Tem inúmeras respostas. E aí você começa a trazer à tona e compreender os ganhos atuais, inconscientes, que serão retirados com a mudança de parar de fumar. Os medos por trás da mudança. Então fica clara a ambivalência. Veja que você deve descobrir junto com a pessoa como isso que ela quer retirar da vida dela agora, ou mudar, né? Como isso está sendo, de certa forma, um apoio para ela nesse momento. Então você pergunta, o que você gosta sobre isso? Quais são as coisas que você ganha com isso? Né? Também você pode perguntar sobre os medos inconscientes, tentar trazer isso à tona. Por exemplo, o que você perderá quando isso mudar? O que vai mudar quando isso acontecer? Né? Essa mudança que você espera. O que você está arriscando com essa mudança? Também pode perguntar e ir monitorando, né? De 0 a 10, quão pronto você está para fazer uma mudança, né? Ou para que você possa realmente mudar essa situação. Então, quando alguém diz 0 ou alguém diz 5, então você pode perguntar, né, para ela, olha, um tempo atrás era 0 e agora é 5, o que está mudando? Né? E aí a pessoa ela vai se questionando sobre as forças que estão influenciando ela na mudança. Antes de qualquer mudança efetiva acontecer na vida de alguém, você precisa descobrir na fala dela, né, quais são as ambivalências em que ela está emaranhada. E só depois, consciente de tudo isso, enxergando claramente os prós e contras, e até as verdadeiras necessidades ou não de mudanças, talvez ela possa se ocupar em seguir um caminho possível e gradual que a leve para a mudança, né, dominando esse medo, dominando o poder da mudança. Trazendo do inconsciente para o consciente, então ela tem controle. Estas são as 4 habilidades que eu uso para ouvir praticamente tudo que eu preciso, antes mesmo de chegar ao ponto de tentar ajudar alguém a fazer alguma mudança em sua vida. E novamente eu digo, parece simples, mas praticar essas técnicas é bastante difícil, principalmente no começo, porque os teus impulsos são tão fortes que você pode querer imediatamente saltar e já dar uma opinião para outra pessoa, já dar o seu conselho nas pausas da própria fala dela, né? Mas quando isso acontecer, lembre-se desse vídeo e apenas saiba que para aprender essas habilidades de ouvir de verdade, você sempre deve praticar com outras pessoas. Comece hoje. Com muita disciplina, você pode redirecionar seus impulsos automáticos e um dia você estará aplicando essas habilidades naturalmente. Eu garanto que se você aplicar as técnicas desse vídeo nas suas relações, elas se tornarão muito mais fáceis. Você conseguirá resolver muito mais situações, conflitos e ajudar pessoas. E você vai começar a ver os benefícios dessa abordagem imediatamente. Até o próximo vídeo. Um abraço.